Querido primado, a igreja ora, meu Pai, pelo pastor Kleber, que o Senhor, meu Pai, possa usar o teu filho como um canal de bênção. Senhor Jesus, que ele venha, meu Pai, entregar tudo que o Senhor, meu Pai, tenha deixado ao coração dele. Seja fel, seja mel, que o Senhor, meu Pai, fale com a igreja, em nome de Jesus Cristo. Pastor Kleber. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Tem alguém triste aqui nesta noite? Que maravilha, não é? Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Localizando o capítulo 4, ache o versículo de número 3. Amém? Amém? Diz assim: escutai, eis que o semeador saiu a semear. Podemos ler todos juntos o versículo 3, 1, 2, 3. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Versículo de número 14 diz assim: o que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Amém? Pode tomar o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos utilizá-la, iremos discorrer por ela. Eu peço que você redobre a sua atenção agora, porque nós iremos falar de um assunto que arde o nosso coração, acredito eu. Glória a Deus. Meus amados, o texto que nós temos lido nesta noite, ele está inserido no Evangelho segundo escreve Marcos. O texto vai nos apresentar mais um dia no ministério de Jesus. O cenário era o lago de Genezaré, era o mar da Galileia, era um cenário conhecido por Jesus, era um local onde constantemente Jesus Cristo se reunia com seus discípulos e multidões se aglutinavam diante dele com a intenção de ouvi-lo pregar, com a intenção de ouvi-lo ministrar parábolas do reino, de ouvirem-o ministrar palavras que acalentavam o coração de uma multidão que o evangelista Mateus vai dizer que Jesus se condoeu ao vê-los no estado ao qual eles se encontravam. O texto nos fala que Jesus, ele se reúne às margens do lago de Genezaré, e uma multidão aproxima-se dele justamente com a intenção de ouvi-lo, com a intenção de ver e entender aquilo que Jesus estava lhes transmitindo. A Bíblia nos diz que Jesus sobe sobre um barco, afasta-se da margem do mar e começa agora a doutrinar aqueles que lá estavam, começa agora a ensinar aqueles que lá estavam, começa agora através de parábolas verbalizar aquilo que Deus estava lhe entregando àquela multidão que lá estava. Diz o texto então que em dado momento Jesus ele chama a atenção daqueles que estavam dizendo: ouve, pois o semeador saiu a semear. Quando nós analisamos esta expressão, quando nós analisamos esta verbalização dita por Jesus, nós observamos que existe aqui inserido no contexto do capítulo de número 4 alguns ensinamentos que muitas vezes passam desapercebidos a uma leitura superficial. Muitas vezes, ao lermos este texto de uma forma rápida, de uma forma supérflua, nós deixamos de analisar aquilo que Jesus estava ensinando àquela multidão que lá estava. E nesta noite, o meu desejo, a minha intenção é dizer a vós outros que me ouvem,
e apresentar-lhes aquilo que está inserido neste texto e quais são os ensinamentos que a palavra de Deus nos transmite na noite deste dia. Ora, eu quero lhes lembrar nesta noite que o culto trata-se de um culto missionário, e em sendo um culto missionário, o foco, o viés principal da palavra, o viés principal do culto é justamente apresentar a Deus louvores e adoração, visando o reino do Senhor, visando o crescimento do reino do Senhor, pois trata-se de um culto missionário. E assim era a visão de Jesus Cristo ao ensinar aquela multidão que lá estava. Jesus visava justamente ganhar o coração aflito do homem necessitado. Jesus visava justamente ganhar o coração de uma multidão que se reunia para ouvi-lo doutriná-los, para ouvi-lo falar acerca de parábolas que muitas vezes saíam de lá sem entender o que se passava. E infelizmente nos dias atuais, nos dias de hoje, nos dias odiernos, muitos de nós que estamos aqui não conseguimos entender qual é a premissa maior daquilo que a Bíblia nos ensina. E nesta noite eu quero, baseando-me neste texto, falar-lhes sobre estas verdades. E qual é a primeira verdade que nós conseguimos extrair deste texto? A primeira verdade está justamente registrada quando Jesus diz assim: eis que o semeador saiu. Percebam vocês que o verbo sair, ele denota a ação do semeador. O semeador, ele não fica estático, ele não fica parado, não. Mas o semeador, ele toma agora uma decisão de sair a semear. Percebam vocês que o semeador, não obstante ser ele alguém que tinha uma função, e a sua função era semear, mas ele não fica estático, parado, não, vendo o tempo passar. A Bíblia vai dizer que o semeador saiu. E quantos de nós que estamos aqui nesta noite, que temos de Deus essa chamada, que temos de Deus esta atribuição que nos foi outorgada por parte de Deus, e muitas vezes estamos estáticos como esta bandeira que aqui está, estamos parados como esta bandeira que aqui está. Percebam que Jesus, ele vai ser categórico na sua palavra, Jesus vai ser preciso na sua verbalização, dizendo que o semeador saiu a semear. Agora, prestai-me a sua atenção por um momento e analise comigo o contexto deste texto. E fazendo esta análise do contexto do texto, aplique-o na sua vida nesta noite e pense consigo mesmo, faça agora uma introspectiva consigo e analise qual é o estado em que você está hoje. Você está parado? Você ostenta apenas o título de semeador, porém está parado, está estático, está imóvel, está vendo o tempo passar. Jesus, ele é lógico. Jesus, ele nos ensina de uma forma linda, de uma forma maravilhosa, dizendo que o semeador saiu. Mas ele não sai apenas para passear, não, ele sai com uma missão. E qual era esta missão? Semear. Agora, pense comigo, você que está aqui nesta noite, qual não é o estado que você se encontra agora? Parado? Ou quem sabe até pensou em sair, mas saiu sem objetivo. Saiu sem foco, saiu sem uma determinação, saiu apenas por sair, porque o verbo sair exprime ação, e você apenas saiu por sair. Mas nesta noite eu quero chamar a sua atenção. O Senhor nos chamou não foi para ficarmos estáticos, não. O Senhor não nos chamou apenas para ostentar um título, não. O Senhor não nos chamou apenas para nos reunirmos aqui nos cultos de quarta, sexta e aos domingos, não. O Senhor nos chamou também para sairmos pelos becos, pelos valados, pelas regiões aonde a luz não chega do Evangelho,
O Senhor nos chamou para sairmos e anunciar o Evangelho a toda criatura. Você pode adorar a Ele nesta noite? Aleluia. Quando eu analiso este contexto e analisando esta primeira verdade, logo me vem à mente, logo me desperta a atenção daquilo que está escrito no livro do profeta Jonas. A Bíblia nos diz que o Senhor dá a Jonas uma atribuição: Jonas, vá até a cidade de Nínive. Parafraseando convosco, Jonas, vai até Nínive, porque lá eu tenho uma grande obra para realizar entre aqueles cidadãos de Nínive. A Bíblia vai nos apresentar e vai nos dizer que Jonas sai. Jonas sai da cidade de Jope. Só que ao invés de ir para o destino pré-determinado por Deus, Jonas foge de diante da vontade de Deus. Do que vale sair, porém sem a direção de Deus? Do que vale sair fugindo da direção de Deus? E quantos de nós que estamos aqui nos encontramos desta forma? Até pensamos em sair, porém saímos fora da direção de Deus. A Bíblia nos diz que Jonas então ele se levanta para fugir da diante da face do Senhor. Mas como fugir de diante da face daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, daquele que tudo faz, daquele que tudo opera? Como fugir de diante da face de um Deus onipresente, onisciente e onipotente? A Bíblia diz que Jonas chega, não obstante se levantar para fugir da presença do Senhor para Tarsis, a Bíblia diz que ele desce para a cidade de Jope. Observem que Jonas, quando ele sai da direção de Deus, começa agora na sua vida uma derrocada, uma descida inconstante, uma descida após a outra. Isso porque ele saiu, mas saiu sim, sem a direção de Deus. O texto nos fala que ele desce a Jope, achando um navio que ia para Tarsis. A Bíblia nos fala que Jonas pagou a sua passagem. E quantas vezes eu e você e eu, compramos a nossa passagem, agimos segundo aquilo que o nosso coração deseja, agimos segundo aquilo que a nossa vontade almeja, e pagamos a nossa passagem. O erro de Jonas não foi em sair, não. O erro de Jonas foi sim sair, mas sem a direção de Deus. E percebam que o interessante é que Jonas é quem paga a sua passagem. O texto nos fala então que Jonas, pagando a sua passagem, ele desce mais uma vez para dentro da embarcação. Aleluia. Glória a Deus. Jonas estando agora dentro do navio, na parte inferior ou na parte mais baixa do navio, dentro do navio, a Bíblia diz que em dado momento daquela navegação levanta-se um grande temporal. Os marinheiros que lá estavam, preocupados com aquilo que estava acontecendo, começaram a lançar para dentro do mar toda a carga que estava no barco, e o mar continuava revolto, o mar continuava se movimentando, as marolas vinham contra o barco, as ondas vinham contra o barco, a ponto de os preocuparem, a ponto de tentar identificar o que estava acontecendo, até que descobrem que Jonas estava no fundo do barco. Jonas reconhece naquele momento que tudo que estava acontecendo tratava-se de algo oriundo da própria vontade dele, porque muitas vezes a nossa vontade fala mais alto do que a vontade de Deus, e devido a isto nos sobrevêm ondas a ponto de nos levar a sucumbir. Mas nesta
noite eu estou aqui em nome de Jesus para lhe dizer: saia sim, movimente-se sim, mas movimente-se na direção de Deus, movimente-se fazendo aquilo que Deus nos chamou. E o Senhor nos chamou não foi para estarmos estáticos, não. O Senhor nos chamou para sairmos, mas para levarmos a preciosa semente. Glória a Deus. Aleluia, eu sinto Ele aqui. Glória a Deus. Eu sinto a presença deste Deus que é vivo, deste Deus que age, que opera e que já está consolando corações aqui nesta noite, que já está agindo em favor de muitos que aqui entraram na noite deste dia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jonas, estando lá no porão do navio, o mestre do navio chegou-se a ele e disse: quem és, dormente? Sabe que Jonas estava ouvindo? Ei, dorminhoco, o que fazes aqui no fundo do navio? Jonas saiu, tomou uma atitude, um verbo que exprime ação. Porém, com a sua saída, Jonas entra agora numa posição estática e põe-se a dormir. Quantos de nós que no início da nossa caminhada até tínhamos este vigor, até tínhamos este desejo de sairmos, de anunciar o Evangelho, porém hoje nos encontramos dormindo? Nos encontramos cochilando. Mas nesta noite eu acredito que Deus vai inflamar o coração de muitos que aqui estão, porque o nosso Deus, Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele ainda é aquele que transforma situações, Ele ainda é aquele que age em favor de muitas vidas. E eu quero acreditar nesta noite que Ele está agindo em favor da sua vida. Se você acredita, glória a Ele. Quando Jonas agora reconhece que aquilo se tratava de algo que era oriundo dele, Jonas é lançado ao mar. E de imediato a calmaria tomou conta daquele cenário, daquele ambiente. Mas não obstante Jonas ter sido lançado ao mar, Jonas agora ele vai às profundezas do oceano. Desceu um pouco mais. Tudo isto porque saiu sem propósito, saiu sem direção, saiu fora da direção de Deus, saiu fora do chamado de Deus, saiu, mas saiu a esmo, saiu sem direção. A Bíblia diz que vem um grande peixe e o engole. Mal sabia Jonas que por mais que ele não quisesse, mas a vontade de Deus ela é absoluta, a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus ela age e é maior do que as nossas vontades. A Bíblia vai dizer que aquele grande peixe leva Jonas e o deposita na grande cidade de Nínive. Ei, meu querido, minha irmã, por mais que você queira fugir da vontade de Deus, vai chegar uma hora que a vontade do Eterno, que a vontade do Soberano te alcançará. E querendo ou não, você que me ouve nesta noite, a vontade dele há de acontecer. Sabe por quê? Porque operando ele não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Aleluias. Glória a Deus. O semeador saiu. A segunda observação que nós encontramos aqui no texto que lemos nesta noite é que, não obstante o semeador ter saído, o semeador sai também portando consigo sementes. Porque como semear se eu não tenho semente em meu alforje?
Como semear se eu não trago comigo semente para ser lançada no campo a ser semeada? Como semear se eu já não tenho mais comigo sementes preciosas para serem lançadas no campo? E infelizmente, muitos de nós até saímos, até temos o título de semeadores, mas saímos sem semente. Saímos desprovidos de sementes. Mas nesta noite o Senhor marcou um encontro comigo e contigo para nos ensinar que de nada vale termos título, de que nada vale sairmos se não levarmos conosco a semente da preciosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu analiso esta narrativa bíblica e vejo que o semeador, embora nas entrelinhas nos apresenta ele levando consigo semente, logo eu me lembro do livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu narra-nos um período pós-exílio babilônico. Era um período onde Jerusalém estava sendo reconstruída. Era um período onde as pessoas que voltaram para Jerusalém do exílio babilônico preocupavam-se apenas em edificar a sua própria casa. Preocupavam-se apenas em colocar em ordem a sua própria casa, pois estavam na tão sonhada Jerusalém. Acabaram de sair do exílio, estão agora na sua terra natal, estão agora vivendo no local onde sempre quiseram estar, estão agora na sua terra, da qual eram oriundos, da qual saíram os seus pais, estão agora em Jerusalém. E estando em Jerusalém, Ageu vai dizer que eles preocupavam-se apenas em arrumarem as suas casas estucadas, as suas casas que estavam desorganizadas. E é neste texto e neste contexto que Ageu vai fazer uma das maiores perguntas que ecoa a história da humanidade. No capítulo 2 e no versículo de número 19, na primeira parte do versículo, Ageu expressa-se dizendo: há ainda semente no celeiro? Agora esta pergunta retumbante que passou aquele período que nos alcança nesta noite, ainda é a mesma. Há ainda semente no celeiro? Há ainda semente no celeiro? Há ainda semente no celeiro? Porque do que adianta ser semeador e sair se eu já não tenho mais semente no celeiro? Do que me adianta estar aqui e já não tenho mais semente a semear? Mas aqui é algo interessante, sabe por quê? Nós que conhecemos a semente, sabemos que toda semente que passa por um bom tempo armazenada, o que acontece com ela? O que acontece com o silo? O que acontece com os grãos de trigo? O que acontece com o feijão quando fica muito tempo guardado? O que acontece com o arroz quando fica muito tempo guardado? Esta semente que eu lhes falo nesta noite não se assemelha a nenhuma destas sementes que ora acabei de lhes dizer, não. Esta semente que eu lhes falo nesta noite é semente de vida eterna, é semente da palavra de Deus, e da mesma forma que as sementes não podem ficar guardadas, esta semente também não deve ficar guardada, não. Ela deve ser lançada, ela deve ser pregada, ela deve ser anunciada. Sabe por quê? Porque quem nos chamou foi o Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo no Evangelho, segundo escreve João, diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ei, não guarde mais a semente, não retenha mais a semente, pois do que adianta eu ter a semente, mas tê-la guardada? Como posso ter uma bela colheita se eu não lançar a semente? Se eu retê-la comigo, do que adianta?
eu ter apenas o título, eu ter apenas a ação de sair, eu ter a semente, mas não utilizá-la. É como uma lâmpada sem ser acesa, é como um fogão sem ser aceso, é como um carro sem combustível. Aleluia, é como uma fonte sem água, é como uma pescaria sem apanhar peixes. Aleluia. O que me adianta ter a semente, mas não utilizá-la? A Bíblia diz que Ageu ele é levantado diante de um cenário onde o povo preocupava-se apenas consigo mesmo. Era uma época egocêntrica onde eu preocupava-me apenas comigo, aonde eu estando bem, não importa quem, aonde eu estando bem localizado em uma casa boa, não importa os demais. E nós temos vivido uma época onde muitos de nós nos preocupamos apenas conosco e nos esquecemos que muitos estão caminhando a passos largos em direção ao inferno. Tudo porque nos calamos. Tudo porque nos calamos e ficamos quietos diante das situações. Vocês se lembram de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16? Paulo e Silas estavam presos no cárcere interior. Estavam presos na prisão pior que havia naquela época. Mas eles tinham semente. Eles tinham semente consigo. Eles não se importavam com a situação que se encontravam, não. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e oravam a Deus. O mais bonito vem agora. Não no fato de Paulo e Silas orar e louvar. O mais bonito vem agora. A sequência do texto vai dizer: e os outros presos os ouviram. Eles tinham semente. Você tem semente. Nós temos semente. Nós somos portadores da semente. E por que nos calamos? Por que nos aquietamos? Por que nós ficamos quietos diante de um mundo caótico? Aí eu me lembro do hino da harpa. Posso ter as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Agora, como posso apresentar almas ao Senhor se a semente está guardada? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos apresentar aqui no texto que nós lemos agora uma terceira observação. E que observação é esta? É que o semeador, ao sair a semear, levando consigo sementes, ele não observa para as condições geográficas. Independente da região que ele fosse passar, ele saiu jubilando, ele saiu contente, ele saiu com um objetivo traçado, a saber, lançar a semente. Percebam vocês que Jesus vai apresentar aqui 4 tipos de solos. E quais são eles? Primeiro, o caminho. Segundo, o terreno cheio de pedras, os pedregais. Terceiro, os espinheiros. E quarto, a terra boa. Se fôssemos nós e
pudéssemos pular estas etapas que ora acabei de lhes dizer, certamente escolheríamos a terra boa, porque era a terra boa que dá fruto, era a terra boa que nasce com abundância, era a terra boa que tudo que planta se colhe. Lembram-se das Campinas do Jordão, quando Abraão e Ló estão ali prestes a se separarem? A Bíblia vai dizer que Ló olha para as Campinas do Jordão, por ser uma região verdejante, por ser uma região fértil, uma região boa, ele escolhe a Campina do Jordão. E qual não foi a decepção de Ló posteriormente? Tudo porque se limitou às condições geográficas. A Bíblia diz que Jesus vai citar aqui então estes 4 terrenos, sendo o primeiro o caminho. O que era o caminho para quem já conviveu ou para quem já viveu em regiões onde não existe asfalto? O caminho por onde se pisa torna-se um piso muito duro, um piso que tudo que cai ali nada cresce, um piso que é impossível de você furar e plantar alguma coisa ali, porque a terra está endurecida, a terra está pisada, a terra está concentrada, compactada. Nada que planta ali nasce, porque é o caminho. E este era o local onde o semeador estava iniciando o seu ministério, estava iniciando o seu trabalho. A Bíblia diz que ele semeia junto ao caminho, mas em semear junto ao caminho vieram as aves dos céus e consumiram aquela semente. Outra parte dessa semente cai em uma terra onde haviam grandes pedras, um pedregal havia ali. A semente chega até nascer, a semente chega até brotar, chega até criar um pouco de raiz, mas por ser uma região de pedras, a Bíblia diz que vem o sol causticante e mata aquela planta recém-nascida. Mas ele não desiste da sua obra, ele não desiste do seu intento, ele não desiste daquilo que ele havia proposto em seu coração, e ele continua ainda seguindo no seu chamado. E a Bíblia vai dizer que ele semeia agora entre os espinhos. Imagine você comigo, ele andando entre os espinhos, semeando a semente, espinho cortando a sua perna, espinho roscando nas suas vestes, mas ele não desistiu do seu objetivo, ele não desistiu do seu propósito, ele não desistiu da sua meta, ele continua semeando. Diz a Bíblia então que essa semente cai entre os espinhos vêm e sufocam aquela semente. Mas o texto bíblico também vai nos dizer que uma parte daquela semente cai em terra boa, e em cair em terra boa ela deu fruto, e este fruto vingou e cresceu, e um produziu 30, e outro 60, e outro 100. Porém, o mais bonito, Rafael, não está no fato da semente ter caído na terra boa. O mais bonito está na atitude do semeador. Sabe por quê? A terra boa não foi o primeiro terreno que ele passou, não. A terra boa não foi o segundo terreno que ele passou, não. A terra boa, irmã Cidinha, não foi o terceiro terreno que ele passou, não. Antes da semente cair na terra boa, ele passou pelo caminho, ele passou pelas pedras, quem sabe machucando os seus pés, ele passou pelos espinhos, quem sabe o arranhando, o ferindo. Mas o mais lindo está justamente no fato de o semeador não ter desistido do seu objetivo. Agora,
Eu lhes pergunto, por que desistir do seu objetivo assim? Por que desistir do seu filho? Por que desistir do seu marido? Por que desistir da sua esposa? Por que desistir dos seus familiares? Por que desistir dos seus amigos de trabalho? Por que desistir? Está difícil, eu sei. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a nossa caminhada de cristão é algo difícil. Porém, maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que nos chamou e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que servir a Deus não é fácil, mas também sei que vai chegar um dia em que nós estaremos para sempre com Ele nos céus, dizendo todo momento que santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. Eu vou esperar você adorar a Ele por um momento. Eu vou esperar. Eu vou esperar você adorar a Ele por um momento. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você glorificar a Ele, agradecê-lo por um momento. Eu vou esperar. Eu vou esperar você dizer que Ele é lindo. Eu vou esperar você adorá-lo. Se sentir vontade de fechar os olhos, pede, Pai da glória. Não desista do seu objetivo, pelo amor de Deus. Não desista do seu propósito, pelo amor de Deus. Quem nos chamou é fiel. E por certo Ele tem vitória para nós que estamos aqui. Você acredita, você adora. Aleluia. Glória. A quarta observação que nós encontramos aqui no texto é que o semeador, ele não se limitou às condições climáticas. Mas como assim ele não se limitou às condições climáticas? O texto nos diz que quando ele lança a semente nos espinhos, o sol estava quente. Ele não se limita ao ardor do sol. Ele não se limita àquilo que estava de uma forma geral ofuscando, ou quem sabe de uma forma calórica interferindo na sua vida através dos raios solares. Agora pense comigo, ele tinha tudo para desistir, Rafael. Ele tinha tudo, missionária irmã Vera, para deixar de lado todo o seu propósito. O sol estava quente, presbítero Jonathan. O sol estava causticante, irmã Celeste. Mas ele não desistiu. Glória. Eu entendo e compreendo que há momentos na vida do crente que a luta é ferrenha, que a luta é terrível, que a luta é gigantesca. Eu entendo que nós passamos por fases que para nós parecem que não terão fim, mas eu também entendo que por mais que o dia esteja nublado, eu sei que acima das densas nuvens existe um sol brilhando. E de igual modo, eu entendo que por mais difícil que seja a situação que nós estamos passando, por trás de todo o problema, existe um Deus assentado num alto e sublime trono. Existe um Deus que o salmista vai dizer, se coloca de pé e se encurva para ver os seus. Nesta noite eu quero lhe dizer, o Senhor, Ele conhece a tua necessidade. O Senhor não está alheio a tudo quanto você está passando, não. O Senhor conhece a tua vida e certamente Ele tem vitória para mim e para você. Se você acredita
Ao falar em condições climáticas, eu me lembro do livro escrito pelo sábio Salomão, o livro de Eclesiastes, o livro escrito por Salomão. Salomão, ele é bem preciso na sua narrativa, na sua fala, no capítulo 11, e no versículo de número 5 ele diz assim, 4, 5 e 6 ele diz da seguinte forma: quem observa o vento, condições climáticas, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para a tempestade, condição climática, nunca cegará. Ei, entenda por favor, quem observa o vento não vai semear, e em não semear, claramente não irá colher. Condições climáticas, o semeador, ele não se deteve às condições climáticas, não. Antes ele sai lançando semente por todos os lugares que ele passava. O sábio Salomão, ele continua dizendo: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da quem está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Aí ele conclui no versículo 6, prestem atenção por favor. No versículo 6 ele encerra da seguinte forma: aquele que não observa o vento, ele diz assim, pela manhã ele semeia, pela manhã ele semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Sabe o que Salomão estava dizendo? Pastores, não observe o vento, porque se você observar o vento, você não vai semear. E se você semear, não tire a sua mão. Pela manhã você lança a semente, à tarde vai cuidar, porque você não sabe qual destas sementes hão de ser boas. Então, para eu encerrar, sabe o que eu quero te dizer? Eu tenho a semente, você tem a semente, nós somos semeadores, vocês são semeadores. Nós saímos a semear, mas nós não sabemos qual das sementes irão frutificar. Portanto, quando lançares a semente, cuide-a, porque você não sabe qual delas há de dar frutos. Não lance a semente apenas por lançar, não, mas cuide-a. Sabe por quê? Porque quem sabe todas elas possam frutificar, ou quem sabe ao menos uma pode frutificar. Aí eu concluo dizendo da seguinte forma: por quê? Porque Jesus diz assim: ouve, eis que o semeador saiu a semear, e não tem nenhum nome inserido aqui a não ser o título de semeador. Meu Deus, glória a Deus. Para que hoje, eu e você que estamos aqui, pudéssemos dizer assim: eia, eis que o Kleber saiu a semear. Para que você pudesse se introduzir neste texto e ouvir esta narrativa, mas ao invés de falar semeador, você inserir o seu nome no texto. Sabe por quê? Porque esta é uma obrigação que nos foi transmitida, de semearmos a semente, a preciosa semente. Agora eu vou fazer aqui algo inusitado. Cauane, coloca o versículo na tela, por favor. Ah, já está. Versículo de número 3, por favor.
saiu a semear. Agora eu vou convidar todos que estão aqui, todos que me ouvem. Quando chegarmos no semeador, você vai dizer o seu nome. No 3. Amém? Amém. 1, 2, 3. Leia. De novo, de novo, de novo. Meu Deus, hein? Glória a Deus. Glória! Você observou o que você acabou de recitar agora? Eis que você saiu a semear. Agora eu vou fazer um coletivo. Eis que nós, Igreja do Terras do Sul, saímos a semear. Tem alguém disposto a semear aqui ainda? Se daí se coloca em pé em nome de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, que coisa linda está acontecendo aqui nesta noite. Deus está tratando com muitos de nós que estamos aqui. Deus está falando aos corações de muitos que estão aqui. Você quer ver? Eu quero convidar aqui o primeiro que está disposto a sair a semear, a sair do seu lugar e vir aqui à